Editora Teosófica. Livros, e-books e DVDs sobre teosofia, filosofia, ciência, religiões, yoga e esoterismo. Curta no Facebook e fique atualizado sobre as promoções. Leia, estude, medite e viva com plenitude. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Atendimento 61 3322 7843. Olá, alegria de estar aqui com você e de bater um papo hoje por telefone com a dona Noeli de Castro, de São Paulo, mais precisamente de Piracicaba, Loja Teosófica Piracicaba. Ela entrou como membro da sociedade em 1967 e tem uma história muito bonita para nos contar. Alô, Noeli, tudo bem? Tudo bem, Fernando, graças a Deus, tudo bom. Noeli, onde que você nasceu? Eu nasci em São Paulo. São Paulo. Mais precisamente no bairro do Brás. E quando conheceu a Sociedade Teosófica? Eu conheci a Sociedade Teosófica em 67, eu já era casado, inclusive, né? Sim, sim. E como é que foi esse encontro? Na realidade, uma tia solteira que morava com a mamãe, ela ia no círculo esotérico da comunhão do pensamento. E aí, quando eu era criança, muitas vezes eu ia com ela também. E lembro-me da Finira fazer palestras lá, o Gervásio que conduzia, enfim, lembranças assim, muito do passado. E depois essa minha tia foi convidada para frequentar a Sociedade Teosófica. E ela foi e gostou muito. Naquele tempo, o meu marido, ele era como todo rapaz idealista naquele tempo. Sim. Ele era do partidão, ele era ateu, e eu tinha perdido meu pai, e a minha religião foi por terra, por uma série de razões. E aí, ele gostava muito de discutir religião, política, etc. E a minha tia falou, olha, eu não sei, mas por que você não vai lá? Ele falou, eu só vou se eu puder falar também, eu não sou vaquinha de presépio. Aí ele falou, ela falou, não, você vai. E eles, depois que fazem a exposição, eles perguntam se quem quer falar alguma coisa, se quem quer perguntar algo. E aí nós fomos, e pela primeira vez estava falando o seu Armando Salles. Olha. O que foi uma felicidade para nós, porque quando terminou a palestra, meu marido foi lá com uma porção de perguntas, e desse dia em diante, nunca mais nós faltamos uma reunião da Sociedade Teosófica lá em São Paulo. Olha. Como é o nome do seu marido, Noeli? É Paulo de Castro. Paulo de Castro. Ele foi, inclusive, num tempo, secretário da Sociedade Teosófica, quando o presidente era em São Paulo, né? Porque sim, a presidência antes de Brasília era Rio de Janeiro e São Paulo, né? Sim, sim. Onde era o presidente eleito, aí era a sede, né, Noeli? Isso, exatamente. E você falou no início, Sinira Riedel. Isso, né? Sinira Riedel de Figueiredo, era sim, casada com o Gervásio de Figueiredo, né? Sim. Ele, inclusive, escreveu muitos livros, ela também, mas ele, da maçonaria, é muito importante o livro dele, né? Sim, sim. E quando eu ingressei, o presidente internacional era o senhor Tirihan. Ah, sim. E a secretária-geral era a Sinira Riedel de Figueiredo, né? Sim, sim. Então, assim, conheci naquele tempo pessoas maravilhosas, que, como a Dina, né, que era irmã da Sinira, a Dilma Lebon também conheci, o doutor Alberto Lira, fazia palestras maravilhosas, diferentes, sabe? Sim. E, enfim, a Irina ainda é viva, e o Murilo, a Angelina Vacari, o Alcira, a Olinda, nossa,
seu Malaquias, que era padre da Igreja Católica Liberal, o Renê também Salles era padre, o Cacá Salles era também da Igreja Católica Liberal, né? Sim. Então, foi assim, os pais do Ulisses eu conheci, o pai dele eu esqueci o nome, mas a mãe dele chamava Albinha, e a gente sentava junto, assim, foi um tempo maravilhoso. Agora, a Irina é viva ainda. Irina. Irina, ela foi presidente da loja Blavatsky, ela é russa, né? Ela é georgiana. Ah. E aí de São Paulo também? Em São Paulo. Tudo Nós isso em São Paulo. Conhecemos em São Paulo, na loja, e ficamos muito amigas, né? Sim. E como era assim? Fala um pouquinho das reuniões, como eram as pessoas, as perguntas, Olha, os encontros. na realidade, as reuniões eram maravilhosas, só que era no prédio lá de São Paulo, né? Sim. Então, 10 horas, o ascensorista já, 10 para as 10, ele já estava ali de prontidão para fechar o prédio, e a gente ficava tão animado que nós descíamos e continuávamos a falar na rua, conversar. Era um pessoal dinâmico, Sim. assim, entusiasmado, sabe? Muito bom. Aí também, o seu Armando tinha acabado de construir o Centro Raja, né? Ah, sim, sim. Então, como o meu marido gostava muito de música clássica e o seu Armando também, ele tinha um aparelho com luzes, muito bonito, lá no Ibirapuera, nós todos os domingos, depois do almoço, íamos para lá ouvir música e aprender a teosofia através do que ele falava também. Olha. Falou do começo da eubiose, né? Hoje é chamada eubiose, mas é a Sociedade Teosófica Brasileira, que é o José Henrique de Souza, contou para nós em pormenores, enfim, foi muito bom. E eu e a minha irmã fizemos também um trabalho na escola de Kalakshetra, que o seu Armando colocou em São Paulo. Minha irmã é professora de música e de piano e de canto orfêonico. E eu fiz banda rítmica infantil. Estudei também bailado, violino. E então nós fizemos, né, uma banda rítmica infantil no Centro Raja. Todas as quintas-feiras eu ia depois do almoço para a casa do seu Armando. E lá saía uma perua grande com a Dina, a Dilma e outras professoras para ensinar as crianças a alfabetizar. A Dina ensinava arraiolo com aquelas senhoras carentes ali da periferia do Raja, e eu ensinava a banda rítmica infantil. E todos os natais, a bandinha, o senhor Armando comprou toda a banda, né, os instrumentos, e eu, assim, ensaiava. E uma vez por mês a minha irmã ia nos domingos com o piano ensaiar junto com a bandinha, né? E eu regia. Então foi assim também um lado muito interessante, né? Muito, muito. E os livros assim que mais impressionaram a senhora no início? O que me impressionou no início? Sim, na realidade, eu sempre tudo que se relacionasse a reencarnação e karma, eu achava que era por ali, não tinha outra questão. O que me abalou para eu cortar com as estruturas religiosas que eu tinha foi o falecimento do meu pai, em 1960, e aí eu fiquei muito mal com isso. Eu fiquei desacreditada em divindade. Mas
eu sempre tinha uma falta, assim, tremenda, né? E quando eu achei a Sociedade Teosófica, aliás, eu e meu marido, ele também era ávido de estudo, nós frequentamos a Morte um tempo, depois a eubiose, e nós saíamos do movimento. Só que na Sociedade Teosófica nós nos achamos, eu e ele. Eu e meu marido, eu não sei, Fernando, se você acredita nisso, mas eu e ele, nós somos almas gêmeas. Então a gente se entendia pelo olhar e ele fazia parte de mim e eu dele. Nossa, isso é muito importante, fundamental nesse caminho, não é, dona Noeli? É fundamental. Tanto é que, você sabe, a gente amava tanto a teosofia que quando nós viemos para o interior, por causa do serviço dele, ficamos 5 anos aqui em Piracicaba e não havia nada. Aí nós tivemos que ir, por causa do serviço dele também, para Ribeirão Preto. E lá, uma noite, lá faz muito calor, andando no quarteirão, de mãos dadas, ele falou para mim: Noeli, você não sente falta dos ensinamentos teosóficos? Eu acho que a gente está emburrecendo. Ele usou esse termo, né? E eu falei, eu acho. E aí ele combinou de nós dois, eu e ele, estudarmos uma vez por semana em casa, abrir um livro e estudar. E ele ainda disse, olha, é como se fosse uma loja, um compromisso. Não pode nada tirar esse compromisso. E domingo nós fomos na casa do único amigo que também era colega dele de trabalho, e ele era espírita. E o Paulo contou, eu e a Noeli vamos começar a estudar teosofia e tal. Ele se entusiasmou, também quis ir. Depois, na segunda-feira, ele já ligou falando se podia ir 2 casais espíritas que também se entusiasmaram. E foi muito interessante. Nós encontramos o Gastão Salles, que era irmão do seu Armando Salles, que já tinha falecido lá. E com isso nós abrimos um grupo de teosofia lá em Ribeirão Preto. Só que logo, nem meio ano depois, ele já tinha pedido para voltar para Piracicaba e saiu a transferência dele. Aí, quando nós viemos para cá, aí já tínhamos a ideia de estudarmos teosofia, né? Sim. Não necessariamente abrir um grupo na nossa cabeça, assim, né? E aí um senhor ligou para o Brito, que é pai da Marília, sabe? Sim, João Brito. Que é teosofista também. E ele era presidente da Sociedade Teosófica naquela ocasião, e ele falou, Paulo, me ligaram para ver se tem um grupo de teosofia em Piracicaba, posso dar o seu telefone, você conversa com ele e tudo. O Paulo falou, pode sim. E aí conversou comigo e falou, olha, Noeli, vamos nos reunir e tal. E eu fiquei com medo, porque na fila do banco ele viu mais 2 médicos e um advogado. E ele chegou em casa e falou, olha, amanhã vem 2 médicos, vem um advogado, vem uma psicóloga, vem não sei o quê. Mas o homem, eu falei, Paulo, mas a gente não sabe nada. Ele falou, eles sabem as especialidades deles, mas não teosofia. E ninguém sabe, a gente vai estudar junto, vamos ler o livro, capítulo por capítulo. E assim começou o grupo de estudos aqui em Piracicaba, né? E assim foi a nossa primeira parte da conversa com Noeli de Castro, diretamente de Piracicaba, São Paulo. Esse depoimento maravilhoso, emocionante e que continua na próxima semana. Aproveito para mandar um abraço para o Buque, para a Vilda, Cristina e todos os irmãos aí da loja Piracicaba. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Cá Entre Nós.